Boa noite, girassóis. Boa noite a todos que estão presentes aqui nessa live. Quero agradecer muito pelo convite, né? Me senti lisonjeado e muito feliz, na verdade, pelo convite, assim, para falar sobre temas assim bombásticos, de uma certa forma, né? Assuntos assim que realmente, pelos tempos que a gente está vivendo hoje, são assuntos que estão vindo à tona. Então, gratidão pelo convite aí. Muito obrigado. A gente que agradece. Bom que hoje é a live, né? A gente vai falar sobre TDAH, autismo e sementes estrelares, que eu quero saber daqui a pouco o que que é, que eu não sei. Mas o TDAH eu sei. Eu tenho TDAH. Que bom. 2 TDAHs na live, vai ser maravilhoso Eu isso. já vim como completo, né? Eu já vim com como completo. Eu tenho TDAH e autismo. Então é Ah, para todas, eu né? imagino. Eu já tô com o TDAH, tá? Então só TDAH. Mas é isso. Seja bem-vindo, Douglas. Se você quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouco do seu trabalho também, fique à Claro. vontade. Então, muito obrigado, tá? Então, pelo convite novamente. Ressalto, estou muito lisonjeado, muito feliz em estar aqui. Então, meu nome é Douglas, para quem não me conhece, né? Tem muita gente que deve estar na live que já me acompanha, né? Há um tempo, né? E eu tenho 26 anos de idade, né? E comecei nesse ano, na verdade, né, com o propósito, a gente vai falar isso ao longo da live, né, dessa questão do propósito e missão das sementes estelares, né, mas nesse meio holístico de trabalho, e vamos dizer, eu vou usar o termo botar a mão na massa, né, eu Sim. recebi um chamado para iniciar esse ano, né. Então, trabalho hoje com terapias multidimensionais, né, que trabalham nessa questão da estrutura do ser. Então, a gente acaba trabalhando nos meus atendimentos, né? Trabalho desde a parte espiritual, até trabalhando com processos de cura a nível físico, mental, emocional, através das técnicas que eu utilizo sementes estelares. Amanda, eu gosto de deixar uma coisa bem clara em toda live que eu faço na minha página ou os convites que eu recebo. Não sou o dono da verdade, ok? Isso aqui não é uma imposição, né? Porque eu costumo falar de um jeito, eu acho que isso tem muito a ver por eu ter o TDAH e o autismo, eu sou muito prático e falo, entendeu? Não consigo, sabe, criar aquele negócio tudo para chegar no assunto, eu sou direto no assunto, entendeu? Então, às vezes vai parecer que eu tô querendo impor alguma coisa, mas não é, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, não estou querendo forçar ninguém a acreditar, porque na minha concepção não existe verdade absoluta nesse planeta, porque para mim, na minha concepção, existe apenas duas verdades: a verdade do homem, que é regida pelo ego, e a verdade divina, da fonte, ou que muitas pessoas conhecem como Deus. Então, existem as duas verdades. Então, na minha concepção, o que nós temos aqui somos pontos de vistas, baseados em experiências que a gente tem nessa vida, né? Então, o que eu vou trazer para vocês são verdades que eu tomei dentro de mim durante tudo que eu vivi na minha vida. Então, eu vou estar aqui fazendo o que a Amanda falou no começo da live, compartilhar experiências baseadas em tudo que eu passei. Só para deixar isso claro, tá, Amanda? Porque às vezes parece que Maravilha. tá querendo me convencer. Não tô querendo convencer ninguém a nada. Mas a gente só tá aqui para trocar informação. Exato. Então, se você que está vendo essa live se identificou com o que eu vou falar ou gostou do assunto, legal. Se você não gostou, não, mas não sei o que, tudo certo também. A gente está aqui para trocar e apenas informação, para ter esse senso de reflexão, de questionamento, né, sobre muita coisa. Bom, antes de falar o que é uma semente estelar, eu estava aqui antes pensando como é que eu vou falar isso nessa live, né? Porque tem muita gente, né? Como tu falou, né, Amanda? Eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Nem sei o que é semente estelar, né? Eu poderia aqui chegar falando diretamente, mas eu gostaria de trazer um entendimento antes de a gente começar a falar sobre isso. O primeiro entendimento que a gente precisa começar a ter, de novo, na minha perspectiva, precisamos entender que nós não somos o corpo. Porque quando a gente começa a pensar que nós somos o corpo, por consequência, a gente acaba determinando que isso é tudo,
a gente está passando por um processo transitório, ou seja, o corpo é um sinônimo de tempo, de um início e um fim. Porque assim como alguma coisa na matéria ela é criada, independente do que seja, ela tem um início e um fim. Ou seja, nós nascemos de um ventre de uma mãe e nós terminamos num caixão. Sim. E automaticamente, por um processo de deterioração do corpo físico, ele acaba, né, indo. Certo, Amanda? Sim. Então, se nós acabamos tendo esse entendimento que nós somos o corpo, a gente acaba entendendo uma certa compreensão de que qual é o sentido da vida, então? Se eu sou o corpo e eu nasço e vivo minha vida inteira e depois eu morro no corpo, qual é o sentido de eu ter objetivos? Qual é o sentido de eu ter um propósito, de realizar projetos, de eu querer ter um relacionamento, construir alguma coisa nessa vida, deixar alguma coisa, se no final tudo acabou? Isso por muito tempo na minha vida eu acabei me questionando, né? E isso me gerou muito sofrimento, porque eu comecei a entender, cara, por que eu tô vivo? Que sentido faz viver? Se depois acabou tudo. Se eu sou o corpo e o corpo termina, então não faz sentido viver. Então, se eu pegar amanhã, desculpa o que eu vou falar aqui, mas parece que é pesado, mas se amanhã eu pegar e botar uma cordinha e decidir ir, que diferença faz? Se o corpo é passageiro, né? Sim. Mas se nós começamos a ter uma compreensão de que nós não somos o corpo, mas nós somos eu vou usar a expressão a alma que habita dentro do corpo físico, nós começamos a ter um sinônimo de eternidade. Ou seja, não, o processo não acaba no fim da morte, mas a vida continua depois. Porque a própria religião católica ensina que nós temos a vida eterna. E as pessoas, elas lêem essa parte da vida eterna ao pé da letra, como se fosse uma coisa clichê, sem ter o verdadeiro entendimento do que é isso. Então, se nós começamos a ter essa compreensão de que o espírito é eterno e que existe um criador, que nós podemos chamar da fonte, que criou toda a existência a partir dela, e a partir dela emanou milhares e milhares de almas, e eu não vou me aprofundar aqui, Amanda, nesse processo, quem sabe numa futura live a gente pode estar falando sobre os desdobramentos da fonte, a criação do universo, né? Então isso é um outro tema, mas eu vou tentar ser bem objetivo para não acabar confundindo muito, tá? Mas se nós começamos a ter esse entendimento que existe uma fonte, ou como você pode chamar de Deus, que criou toda a existência que rege tudo, e que nós somos emaranhados dessa fonte que não tem início e nem fim, porque a fonte ela é eterna, nós começamos a entender que nós somos reflexos da fonte, porque nós somos a alma e nós não somos o corpo. Então, nosso espírito, a nossa alma, ela é eternal também. E através dessa perspectiva, a gente começa a ter um entendimento. Se eu sou a alma que habita dentro desse corpo, quais são as outras experiências nesse mundo ou em outros mundos que eu tenho? Não sei se vocês estão captando o que eu estou querendo dizer com Sim. isso. Eu sou Sim. um espírito eterno e digamos que eu tenha milhares de anos, centenas de anos, quais são as minhas existências anteriores? De onde eu vim? Para onde eu vou? Isso não é uma pergunta que acho que é uma das máximas que toda a humanidade tem? Quem eu sou, da onde eu vou e para onde eu vou depois da morte? Sim. Quando a gente começa a ter essa compreensão de que nós somos alma, por um processo de consequência, a gente acaba tendo essas respostas. E por que eu estou abrindo esse assunto, Amanda? Porque isso tem tudo a ver com esse assunto das sementes estelares. Vamos ter uma perspectiva seguinte. Quantos anos você tem, Amanda? 32. Tá na flor da
idade assim como eu. Ah, então. Né? Quando você falou sua idade, eu falei, gente, proibido falar idade na live. Brincadeira. Ah, e até peço pro pessoal do chat aí comentar quantos anos vocês têm, quem sentir de falar, né? Pode estar compartilhando com a gente aí a idade. Mas por que eu pergunto isso? Nós estamos vivendo nesse momento todos no mesmo espaço-tempo. Nós estamos todos aqui. Sim. Mas na idade do corpo, desde o nosso nascimento até agora, cada um tem um tempo, né? Tem uns que nasceram, por exemplo, nos anos 80, deve estar por uma faixa nos 40, 50 anos de idade. Tem gente que, como eu nasci nos anos 90, eu sou de 98, eu tenho 26 anos de idade, né? Então nós todos no mesmo plano de existência com idades diferentes condicionadas ao corpo, né? Ou seja, desde o nascimento agora nós temos uma idade. E se nós pararmos para pensar que o processo da criação da alma é a mesma coisa. Existem almas que podem ser muito mais velhas em tempos de criação do que outras almas. Então, hoje, nesse planeta, pode ter almas com, sei lá, 100 anos desde a sua criação. Existem almas que podem ter 500, 1000, 10.000, 100.000 ou milhares ou bilhares de anos. Porque se Deus é eterno e a criação da fonte está em constante expansão, então existem milhares de almas em milhares de idades. Tá bem claro isso? Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pergunte no chat. A gente está aqui para responder, tá? Todo mundo mandando a idade aqui. Tá mandando aqui, mas não tá atualizando para mim aqui. Tudo idade, Mas... 47, 36 com coluna de 90, 42, 19. O bom é que a live tá bem diversificada aqui, tô gostando de ver. Vejo poucos jovens, ainda mais homens, nessa conexão que você está, com 26 anos. Ao meu observar, tem esse comentário aqui também. eu não tô conseguindo ver os comentários atualizados. Se tu conseguir falar para mim, eu te agradeço. Não tá... falando, são esses assim. A maioria mandou foi a idade mesmo. A gente tem aqui na live pessoas de 19 a 47, 42 anos. Aí o último comentário foi da Stephanie. Vejo poucos jovens, ainda mais homens, nessa conexão que você está de 26 anos ao meu observar. E outras pessoas têm. Eu tenho 25, 55. Ah, tá bem legal a live. Show. Se tiver, se chegar pergunta, comentário, eu te passo. Levanta a mão que eu paro aqui imediatamente. Pode estar mandando. Bom, então todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Estamos vivendo no mesmo espaço-tempo com idades diferentes. Então, as criações da alma, a partir da fonte, existem diferentes idades. E os sementes estelares, o que são então sementes estelares, tá? Eu até fiz uma anotação aqui, porque é um estudo que eu fiz antigamente e acabei me esquecendo. Tenho TDAH, foi mal, pessoal. Então, te entendo. Mas onde é que surgiu esse termo dos sementes estelares? Porque muita gente vê hoje na internet falando sobre sementes estelares, acha que isso é um termo atual, que veio de 2, 3 anos para cá. Mas, na verdade, esse termo sementes estelares já começou a ser trazido desde a década de 80, pessoal. Isso não é coisa de agora. Então, eu até anotei aqui, desculpa, mas eu tive que anotar. O primeiro profissional que falou sobre o termo foi o Brad Steiger, e que tem um livro chamado Deuses de Aquário, que ele lançou em 1976. E ele é um pesquisador que ele falava, que estudava sobre essas ocorrências paranormais, né? Tinha muito interesse para esse mundo paranormal. E ele falou que ele acreditava, olha, em 1976, pessoal, uma época que não tinha celular, não tinha internet e não tinha isso aqui que nós estamos fazendo agora, tá? Então, em 1976, ele acreditava que tinha pessoas que tinham origem extraterrestres, que não são desse planeta e que elas estão convivendo no meio da sociedade como seres humanos, mas que as almas que habitam dentro do corpo são extraterrestres. E repito, em 1976. Anos
depois já foram vindo vários autores, como outro nome que eu anotei aqui, pessoal, se vocês podem pesquisar depois, que é a Ken Carey, que ela tem um livro chamado The Star Seeds Transmissions, que são as transmissões das sementes estelares, onde ela fala que ela descreve essas almas como entidades espirituais avançadas que reencarnam na Terra para ajudar a transição da humanidade na nova era da consciência. Sim. Que, para quem acompanha esse meio espiritual, a gente fala da transição planetária. A gente, se dá um tempo, a gente pode comentar um pouco sobre isso também, né? Esse período que a gente está vivendo hoje em dia da transição. Então, vocês vejam, isso é um tema que já era falado naquela época, sobre pessoas que eram diferentes, pessoas que se sentiam que não eram daqui, que eram de outro lugar. Então, sementes estelares, eu vou dar agora conceituar o que é uma semente estelar, tá? Então, sementes estelares são almas antigas, por isso que eu falei antes, nós temos pessoas de várias idades. Então, existem almas que são mais antigas que outras. Então, por exemplo, hoje o nosso avô, né, Amanda? Quando a gente olha para o nosso avô, o que nós olhamos para ele? Ele é um homem com muita sabedoria. Ele viveu muita coisa que eu não vivi ainda. Ou seja, ele tem muita mais bagagem e muito mais experiência do que eu. E eu tenho muito o que aprender com ele. Não é verdade, Amanda? Sim, concordo. Então, pensa nessa relação, nessa perspectiva, num conceito de alma. Existem almas que são tão antigas e tão evoluídas, e quando eu digo evoluídas, não que são melhores do que ninguém, pessoal. Isso é uma coisa que eu vou deixar bem claro. Só por um fato de você ser uma alma encarnada, que você é mais evoluída do que outras pessoas, você simplesmente é mais velho. Então, quando a gente começa a falar sobre a pessoa mais evoluída que o fulano, parece que a gente está botando num tema de desigualdade. Isso não existe. Existem pessoas que têm mais experiência, almas mais experientes do que outras almas. E as sementes estelares, se eu posso fazer essa relação, são almas antigas que, por livre e uma certa decisão de vieram para cá, decidiram encarnar na condição humana para auxiliar o planeta Terra no seu processo de transição para a quinta dimensão. E além de ajudar a humanidade, o máximo de pessoas no seu processo de despertar para a nova consciência que está se gerando, né? E uma prova, né, que eu costumo falar para as pessoas, uma prova que a gente vê esse processo em prática é isso aqui que a gente está fazendo agora. Se vocês parar para pensar, 3, 4 anos atrás, ninguém falava sobre várias explicações. Mas, então vamos falar um pouco, né, sobre o que é a questão do TDAH e o autismo, né? A Amanda, se quiser, pode me ajudar, porque ela, como ela falou, ela tem o transtorno também, mas são transtornos, trazendo uma visão da ciência, tá, Amanda? Sim. São transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento do cérebro dessa pessoa que possui um transtorno como o TDAH ou o autismo funciona diferente, ela aprimora de uma maneira atrasada em relação às outras pessoas. Sim. Por exemplo, do TDAH. O TDAH, como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tem estudos hoje que falam que a pessoa que tem TDAH, ela tem um atraso de 6 anos de idade em questão de formação do cérebro comparado às outras pessoas. Então, por isso que muita gente que tem TDAH, elas são vistas como pessoas infantis, para a idade que elas têm. Então, às vezes, sei lá, eu tenho 26 anos, mas eu posso ter um comportamento de uma pessoa de 19 anos. Então, você pode estar morando com uma pessoa e ela diz assim, nossa, cara, mas tu tem 26 anos nas costas, cara, vai crescer, cara. Né? Só que as pessoas não entendem que, como ela tem um transtorno de neurodesenvolvimento, não é que ela é infantil, é que biologicamente o cérebro dela não está totalmente formado.
em comparado a uma pessoa que não tem o transtorno. E como eu disse, é uma questão genética, é do corpo. Por muito tempo, eu, Amanda, na minha vida, na época eu não sabia que eu tinha o transtorno, eu fiz um monte de terapia holística, porque quem tem TDAH, por exemplo, tem uma mente muito barulhenta, pensamentos muito, uma hiperatividade mental muito alta. Então, muito desse problema que as pessoas dizem, déficit de atenção, na verdade, é que essa pessoa, ela tem os pensamentos tão acelerados, ela tem uma mente tão caótica, que ela não consegue focar. Do tipo aqui, eu tô falando com a Amanda, só que aqui tá vindo o pensamento aqui, 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 aqui. Então, tu fala uma coisa, eu não prestei atenção no que tu tá falando. E eu tô muito preso aqui, por essa barulheira mental que eu tenho. E as pessoas, elas acham, é déficit de atenção, porque a pessoa não sabe prestar atenção. É muito mais fundo o buraco. Ou a gente é taxado como, é uma pessoa lerda, é uma pessoa sonsa, é uma pessoa que é surda. Eu não eu descobri o meu diagnóstico tarde, né, de TDAH. Então a minha mãe, ela me chamava de sonsa, de lerda, de tudo que você imaginar. E adulta, eu fui várias vezes as pessoas, ela é surda, ela não escuta o que a gente fala. Gente, eu não sou surda. Eu escuto, eu ouço. Só que, assim, é muito dolorido também, né? Hoje em dia tem muita. Hoje, né, com a internet, muitas pessoas falam: descobri meu diagnóstico, eu tenho TDAH, uhul. E, tipo, é uma coisa muito dolorida, assim. Tem muitas, né? A gente ri de algumas coisas, mas viver com TDAH é uma coisa muito complicada, porque a gente realmente vive em outro planeta. E é interessante você falar isso, da questão que às vezes a gente pode perder a amizade, às vezes a pessoa não entende, a pessoa não consegue se identificar. Só que eu acho que o TDAH, a gente também tem uma capacidade muito boa de quando a gente foca numa coisa, a gente tem a tendência de ser muito bom naquilo também. Eu acho isso interessante, assim, nessa característica. Vou aproveitar que eu falei, te interrompi, e vou ler aqui alguns também. É, eu sempre tive déficit de atenção, mas eu era lenta. Entretanto, melhorou com a idade. É, outra, lesada. Essa expressão é engraçada, né? Como é que é? E mineirê será o termo. Desculpa, gente, eu sou mineira. Mineira a gente fala lesada. Não, mas eu entendo esse termo. É uma pessoa que Aham. entende esse termo. Não, mas é exatamente isso que tu tá falando, né? Então, isso tem total relação também com Sim. com o que eu tava falando antes, né? Da semente estelar, ela passa por muitas dificuldades na vida, né? Porque pensa, tu é uma pessoa que a vida inteira tu é chamada de desastrada, Ai, tá? também. Presta atenção em nada, tu bate nas coisas e não vê, tu é muito esquecido, tu esquece muitas coisas rápido. O meu pai falava pra mim, cara, onde é que tu tá, cara? Tu vive no mundo da lua, é o que eu mais ouvi na minha vida, né? E isso também gera um senso de frustração, né, em quem tem o transtorno. Porque você vai passar, por exemplo, na fase da escola, você vai, por exemplo, estar na classe e você não consegue acompanhar as coisas com as outras crianças, né? Às vezes, assim, quem tem o transtorno, precisa muito do TDAH, como tem muito essa hiperatividade mental, vocês nunca viram uma pessoa que às vezes está falando assim, ela tá assim, ó. Ou, daí ela volta. Parece Uhum. que ela tá viajando, né? E muita gente fala exatamente o que tu acabou de falar. Cara, ele é lesado, tá toda hora viajando. Verdade. Só que as pessoas têm a compreensão que, cara, ele tem um transtorno. E tá tudo certo. Não, eu acho que eu vou dizer assim pra ti, mano. Se eu não tivesse o transtorno e uma total compreensão, você acha que eu também não teria um posicionamento assim? Cara, tu tem um projeto para entregar. Por exemplo, quem tem TDAH é muito procrastinador. Porque Hum, como o TDAH tem essa hiperatividade mental muito acelerada, isso vem acompanhado de uma exaustão física. sim. Então, quem tem TDAH, por exemplo, chega no final do dia, todo dia tá detonado comparado às outras pessoas. Mas ele não é que ele é preguiçoso, coisa assim. Cara, pensa que a mente dele não descansa. A pessoa que tem TDAH, um transtorno como esse, não consegue nem dormir às vezes direito de noite. Eu, por exemplo, demoro 1 hora às vezes para pegar no sono, né? Então, ela tem
dificuldades. Só que se a gente bota isso num contexto social de relacionamento, trabalho, né? Independente do que for, tu vê que um indivíduo que tem um TDAH, cara, ele vai passar por muito perrengue, né? De não conseguir, de as pessoas olhar para ele, quando na época da escola até hoje, por muitas vezes sobre isso como cara, sabe quando a pessoa te olha com uma cara assim, tipo, pô, o Douglas ali não, Sim. tipo, não te leva a sério, porque sabe que tu é meio Eu, desengonçado com algumas eu coisas? fui reprovada 2 vezes na escola, na bendita da 7ª série. Por que que eu fui reprovada? Nem eu sei. Uhum. Só que essa é a questão, né? Eu passei 3 vezes pelo conselho de classe, mano. Ah, Então, só que na época, quando a gente não tem a compreensão que é um transtorno, o que, sim, que, o que a gente pensa? Que a gente se sente culpado. O sim, que eu tenho de errado? Vem os questionamentos, né? O que tem de errado comigo? Por que eu não consigo fazer as coisas? Pô, aí vem também o senso de comparação, né, que a gente desenvolve, né? Pô, eu queria ser que nem o fulano, focado, fazer as coisas, né? Então, entendam, pessoal, quem tem esses transtornos, até como o autismo, o buraco é muito mais embaixo, cara. Não é um simples déficit de atenção. Eu olhei esses dias, eu vi uns podcasts, o Simon Veiga, que é um podcast de um cara que eu acompanho, que ele fala sobre TDAH, e ele fala que, cara, quem tem TDAH é como um guarda-chuva. O que tem embaixo do guarda-chuva? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tentativa de suicídio ou pensamentos suicidas. Eu sim, acabei de falar para vocês quase todos que eu tive. Vícios. Quem tem TDAH tem, ou autismo tem muita propensão a desenvolver vícios. Porque como ele tem essa disfunção nessa parte da frente do cérebro, que a gente chama de córtex, ele tem um nível de dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, do prazer, essa questão, está muito abaixo comparado às outras pessoas. O cérebro, por um processo até automático, busca essas recompensas, esse equilíbrio neuroquímico. Então, o que a pessoa que tem esses transtornos normalmente faz? Drogas, pornografia, bebida. Eu acabei de falar para vocês os 3 que eu tive. Então, vocês entendem que o buraco é muito mais embaixo. Graças a Deus, sim, eu todos os meus vícios hoje, graças a Deus. Mas e também a questão do autismo, né? Uma pessoa que tem esse problema de isolamento, não consegue se encaixar com as outras pessoas, gosta de ficar isolado, tem problema na comunicação, tem dificuldade de falar o que está sentindo, não consegue olhar no olho das pessoas, sim, entendeu? Só que lembra o que eu falei no começo da live, o que a semente celular é? Uma pessoa que tem dificuldade de aceitar as coisas como as da sociedade, tende a se isolar. A mesma coisa que a definição do autismo. Só que a neurociência faz essa conceituação baseada no termo autismo. sim, Só que eu acredito fortemente que vai chegar o dia que a ciência e a espiritualidade já estão sim, começando, né? Mas vai trabalhar totalmente junto. Então, muitos desses transtornos que a gente vê hoje em dia vai começar a se ter uma compreensão que tem um viés espiritual por trás disso. Então, quem tem esses transtornos são seres de outros mundos que para conseguir encaixar num corpo físico vem com essas disfunções. E pior, sabia que ia passar por tudo isso. E mesmo assim quis vir. Sabia que ia passar por tudo. Hoje, quando tem momentos na minha vida, mano, porque, falando então pra vocês, eu sou uma semente estelar, eu sou um arcturiano. Pra quem conhece as linhagens arcturianas, né? O meu verdadeiro nome é Áquila, né? Pra quem vê o meu Instagram, eu vi ali Douglas Áquila, tem gente que pergunta, mas o que é Áquila? Áquila é meu nome estelar, né? uhum, Eu sou o comandante estelar das frotas arcturianas, né? Que eu encarnei aqui com a missão de ajudar no processo de cura das pessoas, né? Com o que eu já faço agora e na cura através da palavra, né? Que foi o que foi me passado, que é o que a gente está fazendo aqui, trazendo consciência para as pessoas, porque às vezes você que está nos vendo aí pode estar sofrendo com algum desses transtornos e acha que você é aquilo. Presta atenção no que eu vou dizer, pessoal. Se você se identificou com alguma coisa que a gente está falando aqui, você não é o seu transtorno ou tudo isso que eu falei. Tudo isso que eu acabei de falar
é um sintoma. Você é desastrado do jeito que você é, procrastinador, você é tudo essas... Você fala muito rápido, interrompe as pessoas, esquece toda hora as coisas. Isso, você tem isso. Você são sintomas de um transtorno, de uma disfunção neuroquímica do teu cérebro e uma disfunção no teu corpo. Só que, como tu falou, Amanda, né? Quando a gente é mais novo e a gente não tem esse conhecimento, a gente acha que a gente é isso. Exato. Então, o que esses sintomas são acompanhados do quê? Sentimentos de frustração, sentimentos de inadequação, já tem que ficar até de falar, né? Sentimentos de não pertencimento, tu se sente diferente, tu se sente um estranho. Então pensa, tu vai desenvolvendo essas crenças ao longo da tua vida. Mas aí é um ponto-chave. Por que uma semente estelar, lembra que eu falei que a semente estelar ela sabe que vai passar por tudo isso? Por que a semente estelar escolheu passar por tudo isso? Porque é o seguinte, muita gente, né, que acompanha esse meio espiritual já deve ter consciência sobre o que é o véu do esquecimento, né, sobre essa questão. Até vou falar aqui, se você tiver alguma dúvida, pessoal, tá bem claro o que eu tô falando, Sim. Amanda? Não sei se o pessoal Tá super claro. Fez todo sentido, não se preocupe. Show de bola. Do Que eu não tô conseguindo. início ao meio até agora, tudo faz sentido. Perfeito. Então, vocês têm que ter uma compreensão seguinte, pessoal. O planeta Terra, ele está sujeito a nessa questão dessa grade eletromagnética que envolve o planeta, que está se findando esse processo agora. Mas é o que a gente chama de Matrix, tá? E nesse sistema da Matrix existe um aparato tecnológico eletrônico que foi desenvolvido por raças extraterrestres que, vou usar o termo negativas, né? Que quando eu digo que são negativas porque são seres de baixa frequência, eles para dominar a humanidade desse mundo, eles criaram um aparato eletrônico para que todas as pessoas que encarnem aqui na condição física não lembrem quem são. Todas. Então, a gente passa a vida inteira acreditando que nós somos o nosso RG, nosso nome que os nossos pais nos dão, sem ter a compreensão de quem nós éramos antes de vir aqui. Então, a Matrix tem esse jogo do esquecimento, que é essa tecnologia que conduz esse planeta, né? Então, quando a gente vai se desenvolvendo, a gente acaba criando várias crenças e concepções, né? A gente acha que a gente é aquilo, a gente acha que a gente é isso, e a gente acaba entrando nesses conflitos emocionais, esses questionamentos. E por que uma pessoa... Aí eu costumo dizer o seguinte, que quem tem TDAH e quem tem autismo são os maiores convites para autodesenvolvimento que tu pode ter na tua vida. Porque pensa o seguinte, Amanda, se tu é uma pessoa feliz, né? Tu é uma pessoa tá top, tô com o corpo top, o emocional equilibrado, tô feliz viajando, fazendo a curtindo a vida doidaça, tô feliz. Por que eu vou fazer terapia? Sim. Por que eu vou buscar me conhecer? Tá tudo top, tá tudo bacana, tô curtindo. Não tem motivos para eu buscar me autoconhecer. Então, a semente estelar, quando ela vem aqui, ela aceita vir com essas disfunções, porque ela é obrigada a se conhecer depois. E o se conhecer está totalmente interligado com você buscar quem você é. E ter essa, o que eu chamo da relembrança de quem verdadeiramente você é. E esse verdadeiramente, eu digo, quem é o espírito que habita dentro desse corpo? Voltando ao início da live. Quem sou eu verdadeiramente? Será que eu sou o meu RG? Quem eu era antes de eu vir aqui? Eu quando eu tinha 7 anos de idade, eu lembro até hoje, cara, que eu me perguntava, cara, será que a gente nasce com amnésia? 6 anos de idade, mano. Em média. Será que eu nasço com amnésia? Pô, quem eu era antes de eu vir aqui? Então a semente estelar vem com essa programação. E muitas aceitam passar por isso. Pelo bem, porque ela tem essa missão de elevar
elevar o quociente energético com a sua luz, porque a semente estelar, lembra que eu falei, ela tem uma energia diferenciada comparada às outras pessoas. Não por ser melhor, mas porque ela tem uma caminhada mais longa e ela fez uma construção por merecimento dela maior do que as outras pessoas. Então, através da luz dela, ela ilumina tudo ao seu redor. Então, às vezes, muita semente estelar acaba tendo esse senso, tipo, pô, mas pá, eu sei quem eu sou, porque se vocês pesquisarem na internet, tem muita gente falando sobre isso, falando quem são. Eu falo abertamente aqui como eu tô falando. E elas falam assim, tá, beleza. Eu sou uma semente estelar, vim de tal planeta, de tal local, vim de tal linhagem. Tá, mas qual é a minha missão? Daí começa a se preocupar, né, Amanda? Será que eu tô fazendo a minha missão? Será que eu tô realizando o que eu preciso fazer? E elas não se dão conta, Amanda, que só o fato de elas estarem vivas, vivendo, respirando, já estão cumprindo. Já está cumprindo. Porque aonde a semente estelar passa, de algum modo, quanticamente falando, energeticamente falando, ela afeta tudo ao seu redor. Tem uma transformação, né? Informação. E não cabe a nós compreender, tá? Mas é um fato que ela tem. Então, ela vem com essas disfunções muito para o próprio aprimoramento de conhecimento. Porque ela é obrigada a ter que fazer isso. Ela se sente obrigada. Cara, eu quero uma mudança em minha vida. Eu quero me livrar desses traumas que eu construí. Eu quero ter uma vida equilibrada, né? Eu quero, tipo, melhorar dessa mente, né? Como eu te falei, essa coisa louca que acontece com nós, que temos esses transtornos. Como é que eu faço para estar melhor comparado às outras pessoas, num equilíbrio? E vocês estão entendendo que quem tem esses transtornos, eles se obrigam a fazer isso. Porque eles querem ter uma... Nem é por um viés espiritual, mas eles querem ter uma vida mais equilibrada. E eu tô nessa constante busca. Porque eu recebi o meu diagnóstico há 2 semanas. Olha. Mas tu já não sabia que tu tinha, Douglas? Sabia. Há 2 anos atrás. Mas só agora eu fui atrás de procurar um diagnóstico, né? Então, a semente estelar vem com essa missão, né? Esse senso de uma missão. E a semente estelar, muito da missão dela está conectada com as virtudes e os talentos dela. Então tem semente estelar que tem muito uma missão voltada para o meio político, comunicação, artes, música, em várias regiões das artes, né? E vários meios da sociedade, né? E ela vem cumprir alguma coisa, ela vem fazer alguma coisa. E o trabalho é relembrar quem você é verdadeiramente de uma vez por todas e o que você veio fazer aqui. Então, isso pode definir uma semente estelar. Aí vocês me perguntam assim, tá, Douglas, mas por que... Tá, é o seguinte, eu sou uma semente estelar, mas é que a pessoa sabe que é, né? Tá, mas por que eu não tenho TDAH e autismo? Isso é uma questão, né? A gente vê muita gente na internet falando sobre semente estelar, dizem quem são, né? Mas eu não tenho TDAH, não tenho autismo. Isso é uma coisa que, assim, me perguntei há muito tempo, sabe, Amanda? Sim. Mas por que eu tenho? Por que eu tenho esses transtornos e por que muita gente também não tem, né? Sim. É aquela questão, quando tu busca respostas, as respostas vêm até ti, né? Então, eu acredito, Amanda, assim, na minha perspectiva, tá? Voltando, não sou o dono da verdade, mas eu acredito que muito está interligado com o que eu acabei de falar, né? Que ela ela aceita passar por isso para conseguir buscar esse autoconhecimento, né? Se aprimorar. Outra explicação que eu entendi é de um canal no YouTube do Demis Viana, não sei se alguém acompanha, mas ele fala sobre as levas das sementes estelares que vieram. Ou seja, tipo, números em determinadas épocas vieram sementes estelares ao longo dos tempos. E é muito interessante que ele fala que nos anos 50 teve um surto de pessoas, de sementes estelares que vieram, que se propuseram, vamos descer aqui, vamos ajudar esse pessoal. Mas como era a primeira encarnação delas na Terra, lembra que eu falei que eles vieram do lugar
todo amoroso, de unidade, e se depararam com um mundo totalmente caótico, muitas sementes estelares naquela época até se suicidaram, porque não aguentou, não vou dizer a expressão, não aguentou o tranco de conviver numa sociedade dessas, né? Após os anos 50 ali, né, de 50 a 60, veio uma segunda leva de sementes estelares, que delas vieram um pouco mais preparadas. Beleza, pá, entendi o processo. Usando um tema bem prático, tá, pessoal? Pra gente conseguir falar. Tá, agora peguei um pouquinho o processo, agora vamos ir, né? Só que também muitas sementes estelares ainda vieram com essa dificuldade, né? E todo esse processo. Sim. Até que na década dos anos 90, até 99, 2000 ali, veio uma terceira leva de sementes estelares. E vamos usar a expressão que essas sementes estelares são pau-ferro. Tipo, são aquelas, os brabo. Tipo, com muita experiência em planetas de terceira dimensão, muita experiência, e que são resilientes pra caramba. Não desistem. E vão até o fim. Ou seja, eles têm muita experiência como conseguir lidar com essas experiências de terceira dimensão. E são essa leva de sementes estelares que vem com esses transtornos também. Sim. O gradiente energético tão diferenciado, elas acabam vindo com enfermidades. Então, realmente, muita gente que tem esses transtornos, não sei você, né, mas tem muitas pessoas, né, que às vezes tem que fazer um uso de uma medicação, né, como um psicoestimulante para conseguir equilibrar, para conseguir equilibrar mais a vida, né? Então, até muita, né? Então, muita gente acha que remédio é coisa do sistema, é coisa para te travar. Cara, a gente está falando de uma vida, né? Tá aí, a gente tem que usar o que está ao nosso favor, né, Amanda? Exatamente. Então, ela acaba precisando, sim. Então, olha, como eu te falei, eu recebi o diagnóstico tarde, então eu falei, já vivi tantos anos sem o remédio, eu vou optar por não tomar, até porque o meu TDAH é diagnosticado com desatento e tal. E apesar de ter muitas frustrações, não me causa tantos danos, porque, como eu te falei, foram 10 anos dedicados ao teatro, à arte. Isso me ajudou muito também. Então, hoje em dia, eu prefiro não fazer, mas eu acho que é fundamental ter o medicamento para ajudar as pessoas. Eu não sou contra medicamento. Acho que as pessoas que estiver assistindo a live e souber ou precisar, faça o diagnóstico, porque a gente, com o poder da internet, muitas pessoas vêm se descobrindo com alguns sintomas que não sabia que eram. Muitas pessoas, a gente vê todo dia um famoso falando, eu descobri que eu tenho diagnóstico X. Então, é justamente, eu acho que é pelas informações tá chegando. Exatamente. Douglas, você vai ficar triste comigo, mas olha, ser parceiro nosso aqui da Abrap. Espero que você tenha gostado. E vamos aí firmar essa parceria aqui. Venham em mais lives. Eu convido todo mundo, mas quem dá a palavra final é a Stephanie, mas ela tá aqui, ó, até o fim. Ela tá aqui, ó, live maravilhosa. Gratidão, ó. Tá bom? Gratidão. Girassóis, gratidão também por ter acompanhado até o final. A live vai ficar salva e segue o Douglas lá. Douglas, vou te seguir também, porque eu quero saber mais sobre isso, que eu tô achando que eu sou uma estrelinha perdida aí. Opa! Fala, tamo junto aí. Ó, já tô vendo que você tem tatuagem, tá vendo? Eu tenho todos os indícios, tá vendo? Ó. Pra brincar de tatuagem, a gente tem bastante. Aí, tá vendo? Gostei. Tchauzinho, obrigada e desculpa as brincadeiras. Gratidão e até a próxima. Até a próxima, pessoal.